Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo, a nossa caminhada pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o segundo trecho, a segunda parte da passagem que nós estamos considerando agora, que é o texto desde o versículo 45 até o 56. Vimos no nosso primeiro encontro a primeira parte, os versículos 45 a 50, e hoje veremos juntos os versículos 51 a 56. Acompanhem comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Esse texto continua a descrever aqueles momentos finais de Jesus. Oficialmente, como nós vimos no finalzinho do trecho que consideramos no último encontro, Jesus já tinha morrido, ele entregou o seu espírito, e nesse momento aconteceram mais dois eventos de natureza sobrenatural. Blomberg aponta o fato de que são 3 os eventos sobrenaturais que ocorreram nesse momento da crucificação de Jesus. O primeiro deles nós já vimos, que foi aquela escuridão, as trevas que cobriram todo o céu e que estavam por toda parte no momento da crucificação de Jesus. Esse foi o primeiro. O segundo e o terceiro estão aqui mencionados nesse trecho. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, como nos diz o verso 51. Algo certamente sobrenatural e com um detalhe importante que é mencionado aqui por Mateus. O véu do santuário provavelmente descreve aquele véu que estava diante do Santo dos Santos. Havia um outro véu que separava, por exemplo, a corte dos gentios da parte do santuário que só era permitida, o seu acesso só era permitido aos judeus. Talvez, e alguns estudiosos mencionam isso, houvesse uma ligação, por exemplo, entre o rasgar desse véu aqui e aquilo que Paulo menciona na quebra das barreiras entre judeus e gregos. Mas outros estudiosos, e eu concordo com esses, apontam que na verdade a menção aqui é ao véu que estava diante do Santo dos Santos, ou seja, ele fazia separação de todo o restante do templo e o local que era o chamado Santo dos Santos, que era o local onde estava a Arca da Aliança e para onde o sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, para o chamado dia da expiação. Foi esse véu então que se rasgou, e o texto diz de alto a baixo, ou seja, num movimento de cima para baixo, como se fosse algo realmente que Deus estava fazendo. E o que foi qual é a significância disso aqui? É algo extraordinário, porque esse véu fazia a separação do Santo dos Santos, porque ninguém poderia ter acesso àquele local, somente o sumo sacerdote.
e ele mesmo somente uma vez por ano e somente depois de oferecer sacrifício antes por si, porque aquele lugar era o lugar santíssimo, o lugar onde a própria presença de Deus estava, onde nenhum pecador jamais poderia entrar. Como nós vemos na explicação do autor dos Hebreus, Jesus deu acesso pleno a Deus por intermédio dele mesmo, do seu próprio corpo. Jesus passou a ser o nosso mediador, ou seja, não havia mais nenhuma barreira física que impedia a comunhão plena com Deus. Não mais véu, não mais separação, não mais um distanciamento entre os homens e Deus. Jesus agora havia inaugurado um novo e pleno acesso à presença de Deus. Ele era o nosso mediador. Não mais haveria necessidade de um sacerdote, de alguém que mediasse a nossa e que fosse uma espécie de interventor entre nós e o próprio Deus. Jesus é esse mediador, como nos diz a palavra lá em Hebreus. Então esse foi um evento extraordinário, sobrenatural, que ocorreu. Esse véu se rasgou, mas o verso continua a dizer que a terra tremeu, houve um grande terremoto, fenderam-se rochas, ou seja, algo que foi notório para todas as pessoas. E com esse terremoto, verso 52 diz: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, alguns estudiosos se dividem para tentar compreender que ressurreição foi essa. A informação é clara em dizer que esses santos aqui certamente são pessoas que criam em Deus e que morreram no Senhor, não é? E que aqui, por causa da própria morte de Jesus, voltaram à vida. E o detalhe sobre o qual alguns estudiosos se dividem é o seguinte: que tipo de ressurreição é essa? Essa aqui é a ressurreição dos salvos, ou seja, será que estes aqui ressuscitaram com um corpo glorificado, como por exemplo o que Jesus recebeu quando ele também ressuscitou 3 dias depois? Não é? Ou seja, será que esses aqui fazem parte dessa chamada primeira ressurreição dos salvos? Ou será que essa aqui é uma ressurreição como foi a ressurreição de Lázaro, como foi a ressurreição da filha de Jairo, ou mesmo a ressurreição daquele filho da viúva de Naim, como nós temos relatado nos evangelhos? Isto é, esses aqui ressuscitaram, mas um tempo depois eles novamente experimentaram a morte física, porque simplesmente voltaram à vida humanamente falando, não é? Sem dar muitos detalhes, porque o nosso tempo é exíguo, eu prefiro esta segunda interpretação. Eu creio que esses aqui ressuscitaram e voltaram à vida e foram ter com seus parentes, como uma prova aí da visitação de Deus naquele tempo, com a própria morte de Jesus, mas que eles depois, assim como foi com Lázaro, com o filho da viúva de Naim, com a própria filha de Jairo, depois com o tempo eles certamente morreram novamente, não é? Eu acho que a principal evidência disso está lá no livro de Colossenses, que chama Jesus de primogênito dentre os mortos. A palavra grega ali é a palavra prototokos. Eu estou até me lembrando aqui do pastor Pedro Moura, que gosta bastante de citar o idioma grego e as palavras, né? E certamente ele é bem mais entendido do que eu. Depois, pastor Pedro, se você estiver ouvindo essa mensagem específica, eu tenho certeza que o irmão vai se lembrar com alegria disso, né? Mas o fato é que Paulo menciona a palavra prototokos,
que chama Jesus de primogênito, mas de uma maneira diferente, não é? Porque Jesus é o primogênito daqueles que ressuscitam com um corpo glorificado. Ou seja, Paulo realmente parece indicar que Jesus é o primeiro de vários que depois ressuscitarão. Então não faz sentido que esses aqui ressuscitassem primeiro que o próprio Jesus, já com um corpo glorificado, não é? E então me parece mais plausível que esses aqui que ressuscitaram voltaram aos seus próprios corpos, ou seja, o seu próprio corpo físico ressuscitou, voltou à vida, e depois, claro, depois de algum tempo, alguns anos, sei lá, eles então voltaram a morrer novamente, não é? Eu não entendo aqui que é a ressurreição do corpo glorificado desses aqui. O próprio Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses que os mortos em Cristo não precederiam o próprio Jesus na ressurreição, né? E nem os outros. Mas enfim, eu prefiro essa interpretação e deixo, claro, a você, meu ouvinte, livre para estudar e chegar à sua própria conclusão também. O verso 53 afirma essa volta desses mortos, não é? O verso 54 nos traz ainda uma coisa interessante. O centurião, que era o chefe ali da execução da sentença de morte, e os que com ele estavam e guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Até aqueles que eram romanos ali, ou que trabalhavam para o império e que estavam executando, carregando a sentença ali, a sua execução, e levaram Jesus àquele momento da morte, ficaram abismados, tomados de temor, como o texto diz, e eles chegaram a afirmar: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E eu gosto muito de pensar que o centurião aqui creu em Jesus e que ele foi contado como mais um do que foram mais um que foi salvo por Jesus. Eu creio que essa fé aqui é uma fé salvadora, no caso do centurião. E os versos 55 e 56 terminam esse trecho dizendo: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Essas aqui, ao contrário dos próprios discípulos de Jesus, que não são mencionados aqui, apenas João, que é mencionado lá naquele evangelho, estava perto de Jesus. Elas aqui estavam próximas do seu mestre, acompanharam toda a execução, certamente caminharam com Jesus pela via dolorosa, não é? O evangelho de João, nos fala inclusive que Jesus pediu que elas não chorassem por ele. Mas o fato é que essas mulheres o estavam acompanhando, né? E o acompanharam até o momento em que ele foi sepultado, né? Nós vamos falar um pouco mais dessa questão das mulheres que acompanharam Jesus quando estudarmos o próximo trecho. E chegamos ao fim desse trecho aqui, de mais um programa, mas nós vamos continuar aqui o final do relato de Mateus no capítulo 27. Estamos caminhando para o final desse capítulo. Nós vamos ver isso juntos no nosso próximo programa. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.